Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade, a mais um debate que a partir de hoje está sendo denominado Podcast Filadélfia. Nós estamos substituindo essa linguagem, né, do culto da palavra para uma linguagem de debate, onde a gente tem, né, já feito duas experiências nas duas últimas segundas-feiras e tivemos um bom retorno por parte das pessoas que nos assistem, por parte das pessoas que nos ouvem, mas nos assistem por onde? Aí sim, a gente está ligadinho, né, no nosso aplicativo Filadélfia e também estamos no YouTube, ao vivo, bem como na rádio, da Rádio Filadélfia, do nosso aplicativo. Então, você que está nos acompanhando pela mídia tem essas oportunidades de estar compartilhando conosco, enviando perguntas, dando sugestões. Sempre é bem-vinda a sua participação nesse nosso podcast, que é o número 1. E por ser o podcast número 1, não é? Nós estamos aqui com a honra de receber o número 1 da igreja, o nosso pastor Wilson Júnior, que vai trocar essa figurinha aqui com a gente. Não é? Vamos bater a bola aqui. Bater a bola. E nunca nós dois. Sempre lembrando que você aí da sua casa tem todo o direito e a obrigação de participar para nos ajudar nesse debate. Então, uma boa noite, seja bem-vindo. Pastor Wilson Júnior com as considerações aqui iniciais. Meus amados irmãos, olha que responsabilidade, né? Esse pessoal é doido. Chamar para estar aqui, né, numa responsabilidade dessa tão grande. E esse pessoal é um pessoal que está toda segunda-feira debatendo, né, falando, estudando, tão afiados. A gente vem aqui só para contribuir, para ajudar, abençoar. Foi isso que o pastor Lousada falou, é uma grande realidade, né? A gente fez um estudo na igreja em relação ao culto da palavra. Eu já tenho um tempo de calejado de obra de Deus. Eu fazia parte de uma igreja que tinha 2.500 membros aproximadamente. 2.000, 2.500. E tinha um culto, naquela época era o culto de doutrina. Aí o pastor, quando chegava, era terça-feira isso, né? O pastor dava o culto de doutrina, os pastores pregavam, né? Davam o ensino para a igreja. Muito bom. Mas numa igreja de 2.500, 2.000 pessoas, né? Nem 10%. 10% seria 200 pessoas. Aí tinha terça-feira que não tinha 50 pessoas. Então, essa história de culto de doutrina, culto da palavra, ela vem assim, né, durante os anos, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas nunca foi muito frequentado, a não ser lá atrás mesmo, que a gente tinha referências como... Era um pouco mais raiz, né, pastor? Um pouco mais raiz, tinha aquelas referências de pastores, né, de ensino, né? E isso ali abrangia, pegava muita gente, né? Chamava muita gente e aí a coisa funcionava. Mas aí, então, nós vimos que a frequência era pouca aqui na igreja e começamos a analisar muitas coisas, né? Despesa, segurança, né? E começamos a observar que as pessoas estavam assistindo o culto pela internet, né? Aí tinha um número às vezes maior do que o que tinha aqui na igreja. E aí nós chegamos a essa conclusão de criar esse podcast Filadélfia, né, que a gente está aqui ainda no templo da igreja, né, mas em breve a gente vai para o estúdio que está sendo construído. Glória. Né? Já fica essa notícia nova, né? Já tem aí a primeira mão. Primeira mão. Né? O estúdio, acho que semana que vem, mais ou menos, uns 15 dias, já está pronto. Justamente para a gente fazer essa mesa, não é redonda, mas é retangular, né? Mas vão ser momentos de edificação para a igreja, para os ouvintes, né? Para todos aqueles que estão nos assistindo. Interessante que isso tudo começou
Tem hora que Deus ele impulsiona a gente de uma tal maneira, né? Cria circunstâncias para que a gente possa conhecer um outro universo. Esse universo, né, digital, que nem midiático, o Pedrão, né? O Pedrão tá ali, né, que é o homem da mídia aqui da igreja. É verdade, grande Pedro Jorge. O Pedrão tá ali, né? Então o Pedro trouxe essa ciência toda para cá, que é o cara da ciência, da mídia. Mas, assim, esse universo todo, no meio das igrejas, ele apareceu com o advento, com a adversidade de uma pandemia. Não foi, irmã? A pandemia é que nos apresentou isso. A gente estava numa luta de uma adversidade, não pode, fecha a igreja, bota álcool para tudo quanto era lugar. Uma vez estava parecendo até um bebum, meu irmão, porque assim, eu estava fedendo a álcool dos pés à cabeça, que é onde vai passa álcool. E eu não estava aguentando mais aquilo. Mas, enfim, álcool em gel, líquido, tinha tudo. E aí, assim, o que aconteceu? Mediante essa adversidade toda, essa luta toda que nós atravessamos, nos foi apresentado o culto online. E hoje nós chegamos aí no podcast, né, que essa garotada chama esses nomes novos aí, né? Eu não entendo muito, mas foi nos apresentado isso. E com isso, né, muitas pessoas... Eu estou dando essa introdução aqui, pastor Lozada, até porque a gente está no 01 aqui, né, no programa 01, exato. E isso vai ficar registrado, né? Para que as pessoas, o pastor acabou com o culto, agora é podcast, não sei o que lá. Mas veja bem, você de repente está nos assistindo aí através como o pastor Lozada falou, você tem as redes sociais para você assistir o podcast Filadélfia, na segunda-feira, toda segunda-feira às 7h30. Não deixa de ser doutrinário também. Não deixa de ser doutrinário, absolutamente. Só não estamos dentro de um ambiente de igreja. A pessoa está na casa dela, no trabalho, onde ela estiver, ela pode assistir através do celular, através do smartphone, né? Através do aplicativo, pode ver através do YouTube, pode assistir em casa, no conforto da sua casa, tranquilamente, como eu sei que tem muita gente que, pastor, segunda-feira eu sentei lá na sala, botei um suco na mesa, os biscoitinhos e fiquei assistindo um podcast na sala da minha TV de 50 polegadas. Tava parecendo que tava no cinema, né? Que coisa linda, né? Ainda fica gravado, né, pastor? Tá gravado lá, pode assistir depois, né? Sem problema. Então, aqui o que acontece? Hoje a gente não terminou com o culto, né? O culto, na verdade, ele continua todos os dias da sua vida. Você já acorda cultuando a Deus, né? Apenas a gente focou um pouco mais na transmissão desse culto. Quando a gente não transmitia ele online, na forma online, a gente tinha aqui na igreja poucas pessoas assistindo. Agora a gente alcançou um número maior de pessoas. E a nossa necessidade geralmente era essa mesmo, era de alcançar um número maior de pessoas com o culto da palavra. Aí veio, né, o podcast, que a gente não veio aqui para discutir, né, quem está certo, quem está errado, qual a linha doutrinária que está certa, qual que está errado. Não. A gente veio aqui para tratar de assuntos que venham edificar a igreja. Né? Edificar a igreja. E isso para você crescer espiritualmente. Às vezes a pessoa está em casa, está desmotivada por algum motivo, né, com alguns problemas. Aí escuta uma palavra aqui de ânimo, de fé, e tenha certeza que isso vai ajudar a sua vida, tá bom? Não terminei com o culto. A gente está no... Só transferiu de mídia. De canal. Era presencial, hoje é online, você pode assistir na sua casa com todo o conforto e segurança do celular. Tá bom? Maravilha. Nós temos, né, o outro convidado, que é o pastor Joel Oliveira. Ele nos avisou que teria um pouco de dificuldade para chegar. Então pode ser que ele esteja aí, né, no trânsito, a caminho também. Então, a hora que ele chegar, ele pode, né, providenciaremos uma cadeira aqui e ele vai se juntar a nós. Então, por essa dificuldade, né, de trabalho, de horário, ele ainda não chegou. Mas a gente está aqui no aguardo e a hora que ele chegar... Mas não estamos sozinhos, não. Não, né? Não. Tá eu, você
claro que a presença de Jesus, o Espírito Santo, né? Ainda tem o Pedrão lá na mídia, Olha lá. né? Ele, o homem lá da mídia, missionária Ana Rita prestigiando, olha que coisa linda, né? Aqui. Eu me sinto mais apoiado. Poxa, jeito, né? Com a metade do seu lado você está completo, né? Só não sentou aqui porque... Está completo, né, missionário? Né? Então, lá dentro também nós temos o presbítero Herco, o presbítero Moisés, o diácono Marcelo e a diaconisa Penha, que está dando um apoio aqui para gente. Verdade. Meus queridos, nós reservamos para hoje uma conversa, né, bastante amistosa, porém sempre focando o lado doutrinário, né, e buscando dar um direcionamento da forma como nós pensamos, como a sua igreja pensa, e como eu sempre coloco aqui, né, a ovelha tem que comer o capim no seu pasto, né? Sempre de forma respeitosa, mas eu estou dizendo em relação à ovelha mesmo, ao animal. Então, o crente, ele precisa se alimentar na sua igreja, o alimento que a sua igreja fornece. A gente aqui não existe proibição, o pastor Wilson nunca proibiu ninguém de assistir vídeos paralelos de outras igrejas, não é isso que nós estamos falando. Absolutamente. Não é isso que nós estamos falando. Mas a gente está querendo colocar para que evite uma confusão, né, no momento de tomar decisões, de como eu devo me comportar, como eu devo estar debaixo, né, da obediência do ministério que você serve. Então, é com essa visão que a gente começa, né, essa forma de ensino midiático. Hoje, nós separamos um tema, um texto bíblico, para dizer melhor, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Apocalipse são aquelas 7 cartas que elas nos dão essa possibilidade de aplicação para os dias de hoje, nas igrejas do dia de hoje. Então, tomando essa possibilidade de aplicação para os dias de hoje, o texto que nós vamos conversar, e não vamos fazer a exegese do texto, mas a gente vai trazer aqui como eu já disse, uma aplicação para os dias de hoje. Diz assim, olha, o verso 8 do capítulo 3 é a 6ª carta à igreja de Filadélfia. O verso 8 diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, isso aqui é algo que tem acontecido nos dias de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que vem a ser e como está acontecendo a forma como igrejas, pessoas, né, estão negando o nome de Jesus. Quais são as ferramentas que estão usadas de forma inadequadas, que estão levando o povo a negar o nome de Jesus. E às vezes a gente pensa, o pastor Wilson, que negar o nome de Jesus é só alguém perguntar para você: você acredita que Jesus é o Senhor e é Salvador? A gente pensa logo, a pessoa que vai negar vai dizer não. Pronto. A forma de negar é essa. É verdade. Mas não, o que a gente vê aí é o que, né, o Senhor mandou escrever a carta à igreja de Filadélfia. Eu estou vendo que vocês não negam o meu nome, mesmo tendo pouca força. Daqui a pouco a gente fala da pouca força. Mas existem, né, muitas atitudes, né, de igrejas e pessoas que hoje estão negando o nome de Jesus, através de vestimentos, através de liberação de tanta coisa, e essa é uma parte doutrinária de usos e costumes que a gente vai aproveitar, não é, para falar disso também da nossa igreja. Então o pastor Wilson vai, né, ter a chance aqui agora também de explanar um pouquinho. Você escolhe uns temas assim fáceis de falar, né? Fácil. Meu Deus do céu. Tranquilo, porque... Então, gente, às vezes a gente
olha para um texto desse precioso, né, como esse texto, aonde a gente vê uma promessa de Deus aqui, onde Deus ele cuida desse povo, dessa igreja, né, de uma maneira extraordinária. Porém, a gente também vê uma igreja com dificuldades, uma igreja que hoje eu nem sei. Outro dia desse eu estava num café da manhã de pastores e um pastor levantou um tema a respeito da volta de Jesus e aquilo veio ao meu coração. Eu falei assim, eu não sei se Jesus tem igreja para vir buscar. Eu não sei. Meu Deus. Porque eu vejo a igreja de uma forma, né? Assim, no contexto geral, quando a gente fala de igreja, a gente não está tratando de placa denominacional, né? Exatamente. Então, assim, a gente está tratando da igreja do Senhor Jesus aqui. E a gente vê que a igreja hoje, ela nega, como foi dito aqui, né? O crente nega tudo isso porque não tem conhecimento do que é o certo e do que é o errado. E essa falta de transmissão de conhecimento faz a pessoa, aos poucos, e não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite, mas a falta de doutrina, a falta do ensino, faz com que as pessoas voltem a ter uma vida quase que mundana. Né? Não, estou na igreja, mas olha, isso aqui para mim não tem nada a ver. Eu vou lá que eu gosto dos hinos, entendeu? Eu vou lá porque eu gosto lá das músicas, eu gosto do pastor, gente boa, beça, pastor, um cabra bom, a beça. Mas, ao mesmo tempo, continua tendo uma vida muito liberal, né? Porque o que nos faz negar são as nossas atitudes. Às vezes não é a nossa palavra, não é a nossa voz. Não é eu falar, confessar, eu nego Jesus, né? Não é isso. Eu até lembrei de um negócio de eu nego a Jesus aqui, depois eu falo. Mas não é... né, Mapenha? Você conhece essa história, né? Eu não nego Jesus, né? Conhece, né? Então, assim... tá vendo? Você fala demais. Mas, enfim. Então, a gente não nega Jesus com palavras, né? Com a nossa boca. Aí, dificilmente você vai encontrar alguém que fale isso. Porém, as nossas atitudes é que elas vão negar a Jesus. Aí eu tomo atitudes erradas, né? A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, eu falei ontem isso aqui. O meu povo sofre por falta de quê? De conhecimento. E de quem é a culpa? Aí agora começou. Aí você vai transferir a culpa para o pastor da igreja, que é o responsável doutrinário da igreja. Sim, ele tem a maior parte da culpa. Mas ele não te proíbe de ler a Bíblia. Duvido. Você conhece algum pastor que proíbe a ovelha de ler Bíblia? Pois é, não tem. Você tem? Não tem. Né? Então, assim, todo mundo pode muito bem ler esse livro aqui maravilhoso todos os dias e Deus vai até te esclarecer muita coisa e te ensinar muita coisa. Aí sim, você está com dúvida? Procura o seu pastor, ele vai te orientar da maneira correta, de acordo com a linha doutrinária da sua igreja. Porém, irmão, a gente fica, né, numa situação assim difícil em relação a Deus, porque cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. E a gente vai vendo igrejas aí de cada um com um tipo. Quem tá que nem fast food. Chega lá, tem comida para tudo quanto é jeito, sabe? Você quer comer frango, você come. Você quer comer peixe, você come. Você quer comer uma salada, você come. E tem igreja para tudo quanto é gosto. Tudo quanto é gosto. Né? Tudo quanto é gosto. Eu costumo falar, né, que eu não tenho igreja. Você pastor, não é na sua igreja. Minha não, eu não tenho igreja. A igreja é de Jesus, é dele. Né? Aí, voltando aqui, que o pastor Lousada falou logo no início a respeito de pasto, né? A ovelha, hoje em dia, essa transição de membro, né, de igreja, sai de uma igreja, vai para outra, sai para outra, vai para outra, ela está buscando satisfazer a carne dela, porque se fosse o espírito, ela estava na primeira no dia que ela se converteu. Positivo, puta glória. Entendeu? Mas ela está ali tentando satisfazer a carne dela, porque quando chega na hora
do aperto, então, na hora que o pastor dá um aperto, olha, isso aqui não pode, isso aqui, não sei o que, a Bíblia... Aí ela, não, aqui não dá para ficar aqui não, o pastor é muito radical. Vai falar logo que ele é radical, logo que não sei o quê, e vai procurar uma outra igreja. Aí chega na outra igreja, começa a mesma coisa, e assim sucessivamente, né? E as coisas, enquanto a pessoa não muda, a mudança é tudo na vida do crente. A gente chega aqui cheio de carrapicho, cheio de demônio em cima. Estava ali contando agora, contando com o pastor Lousadas, de algumas experiências do passado. Quantas vezes chega em casa bêbado? Quantas vezes chega em casa drogado? Quantas vezes? Né? E Deus, cheguei na igreja, Deus foi tirando um carrapicho. Hoje tira esse, filho. Não dá para tirar tudo de uma vez só, porque sangra muito, né? Eu posso perder muito sangue e depois ter um negócio e morrer. Então, Jesus vai tirar. Dói. Vai lá, tira um outro dia tira outro, e assim a gente vai. Mas tem que haver uma mudança. Eu não posso ter uma vida na presença de Deus se eu não tiver uma mudança. E aí a ovelha, ela vem, né? E outra, a ovelha é assim. É muito interessante. Naquele dia do pastor aqui na igreja, né? Aí tinha um menininho que estava representando o pastor e tinha uma cerquinha. Foi muito bom. Eu falei assim, olha, pastorzinho, cuidado com essas ovelhas aqui que elas costumam pular a cerca. Muito bom aqui. Entendeu? E você sabe por que a ovelha pula cerca? A maioria maioria. Tem aquelas que pulam cerca porque tem dificuldade de relacionamento, quer procurar alguma coisa pessoal para ela. Mas a maioria, ela sai da igreja por falta de alimento, não tem capim, como você falou. Não tem sustento, não tem comida. E outras que têm muita comida não suportam o tipo de comida, que geralmente o melhor pasto é o de mocotó. É do Giló. Pois é. É aquele que, né, nos chama para uma responsabilidade de transformação de vida. Se eu estiver ali no só vitória, conquista, né? Só arranhando a superfície. E aí, meu irmão, aí tá tudo tranquilo. Fala, porque senão vai acabar o horário e eu vou ficar aqui falando. Não, eu tô aqui só aprendendo, né? Deixa eu beber água aqui. Tô bebendo um pouquinho, boca cheia, ribopera. Boca cheia não fala, beber água. Não, é verdade. O importante disso tudo que você falou aqui, pastor, é a questão da cerca. Sabe, me chamou a atenção isso agora. A igreja, quando tem a cerca, ela está delimitando ali o espaço que a ovelha pode ocupar. E o que a gente tem visto em muitas situações hoje, né, que tem levado a pessoa a negarem o nome de Jesus, é essa falta de limite que está sendo colocado nas ovelhas, nas pessoas. Então a ovelha chega numa igreja, a pessoa chega na igreja, ela não vê limite que é imposto pelo pastor, não existe uma doutrina imposta por aquela igreja. Às vezes a gente fala de doutrina, as pessoas acham que é algo pesado, né? Aquela igreja tem uma doutrina, não vou ficar aquele não, é coisa do passado. Principalmente quando se fala de Assembleia de Deus, que aí vai remeter lá atrás. Exatamente. Né? Assembleia de Deus pesada, né? Não pode isso, não pode aquilo. Irmão, evangelho nunca foi proibição. As pessoas que vêm servir a Jesus, elas vão se enquadrar em qualquer igreja a partir do momento que elas entendem que não precisam ser proibidas quando elas são transformadas. Exatamente. A proibição, ela dá lugar o que? A libertação. Então, a pessoa que é liberta, ela nunca vai se sentir proibida, porque ela, tendo a libertação, Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade. Essa verdade aqui, irmãos, essa palavra, ela liberta. Sim. Ela não proíbe, não. A cerca que é colocada para a ovelha, dando limite à ovelha, não é dizendo para ela, olha, você está proibido, não. Tanto é que a cerca é baixa e ela pode pular. Pode pular, tranquilo. Não é um gradil fechado, é uma cerquinha, é uma orientação, né, pastor? O pastor orienta, ó, até aqui você pode ir, que você não vai se machucar. Sem perigo, agora, sem perigo. Daqui para lá, tem lobo, daqui para lá o alimento não é saudável, daqui para lá você começa a correr perigo. Então, essa é a função de um ensinamento doutrinário, e a gente está aqui para isso. O pastor acabou de colocar aqui agora. Irmãos, não tem como a ovelha querer seguir o seu caminho próprio sem
ler a palavra. O pastor não proíbe de ler a palavra. E toda orientação está aqui. É, Né? lê a Bíblia. A orientação está aqui. Então, interessante. Agora eu passo para Interessante que, assim, o máximo que o pastor, né, ele dê orientação para o membro, para sua membresia, né, a gente já recebe desse mundo conectado, né, que é a internet, né, que hoje a rede social, você entra ali, o que tem de pregador, de... Dá o nome do cabra, que é o que ensina aí também na internet, que eu esqueci, o coach. O coach. Tem os coaches, né? Tem as falsas doutrinas, enfim, outras religiões tentando se aproximar do evangelho para trazer pessoas que ainda não conhecem, né? Não tem ainda uma base. Enfim, você vai ver que nós somos bombardeados praticamente diariamente. Diariamente. Eu falei ontem, no culto pela manhã, a respeito de um grupo, né, de pessoas que hoje elas vêm tentando tirar das igrejas, né, os seus membros para levar para uma doutrina cristã judaizante. Então, não entende nada. Eu respeito a cultura judaica, eu respeito a religião, eu respeito, né? Até porque nós viemos de uma linha, né? Ou melhor, eles foram os precursores dessa palavra, eles que cuidaram. Enfim, Jesus era judeu sem problema nenhum. O grande problema é querer pegar uma igreja, e é o que tem acontecido, né? Uma igreja de Cristo, lavada, remida no sangue do Senhor, liberta por Deus, né? De uma hora para outra, trazer costumes judaicos. Aquilo ali não é nosso, aquilo é deles. Aí quer dentro da igreja que use determinado tipo de roupa, quer que faça isso, aí troca o nome de Jesus por Yeshua. Entendeu? É se meter debaixo de um jugo, Você né? não tem necessidade disso, gente. Aí tu pega uma ovelha, voltando à ovelha, né? Que o papo hoje é ovelha. Pega uma ovelha, né? Um membro de uma igreja que ainda não está ainda muito firme na presença de Deus. E aí recebe essa enxurrada de informações, porque o celular é um troço de doido. Olha que salada. Né? Aí a pessoa recebe essa enxurrada de informações, fica meio que perdido. Não, vamos lá, faz só uma visita. Pronto. É o suficiente. Eu dei até aqui um testemunho ontem da pastora Adriana, que está na Alemanha, né? Verdade. Pastora aqui da igreja, que dirige a consagração às sextas-feiras. Ela está na Alemanha e ela falou que estava... Agora ela está na Itália, não sei. Está fazendo lá um tour. E aí, trabalhando para o Senhor, né? Evangelizando, né? E ela falou que no domingo de manhã as igrejas, a maioria das igrejas da Europa, tudo fechada. Sabe? A maioria tudo fechada, aquelas igrejas históricas, assim, chega a doer, né? Algumas transformaram-se em bar, né? Em restaurantes, igrejas históricas. E a gente vai olhando aquilo ali com dor no coração, né? E ela estava falando que os muçulmanos, eles têm uma técnica, uma tática muito, muito interessante para evangelizar, né? Para isso, para falar do islamismo, que eles vão para as praças, para os jardins, parques, né? Que é muito comum final de semana, né? As pessoas, a população passar ali, fazer um lanche, passar a manhã ali conversando. Porque às vezes não tem praia, não tem, a temperatura também exatamente, E aí vai para ali e eles vão para lá também com a família deles e fazem lá um piquenique e daqui a pouquinho já chama assim, tipo assim, tá eu e Lousada, aí o Lousada tá lá com a família dele, eu sou um muçulmano, tô aqui. Ô, meu irmão, você quer um pouquinho aqui do copo de Coca-Cola? Você quer aqui um sanduichinho e tal? Aí o cara agradece, aí começa ali, o senhor também quer aquilo? Aí pronto, já fez uma amizade. Já pescou. Daqui a pouquinho está convidando essa pessoa para frequentar uma sinagoga, por isso que eles têm crescido assustadoramente. Técnica de evangelismo. E aí, como é que eu vou dizer? Nós estamos vivendo esse tempo, né? De cada vez mais
Aí, quando um irmão falou para mim, pastor, o senhor não entende isso como se fosse uma peneira de Jesus? Aí eu falei assim, eu entendo. Separando o joio do trigo, eu falei assim, eu posso até olhar por esse lado. Mas a questão não é só essa. Se for separar, quem é que vai ficar? Se a igreja não está reagindo a esse ataque. A Bíblia vai dizer que a igreja é que ataca as portas do inferno. Nós estamos sendo atacados o tempo todo, né? E não estamos nos preocupando em sair das quatro paredes, em ganhar almas, em fazer estratégias de evangelismo. Então, isso aí vai complicando. E com esse advento, né, de negar Cristo com as atitudes, porque acaba que muitas pessoas acabam que não têm conhecimento, praticam errado ou seguem falsos pastores, infelizmente, isso é bíblico, está aqui. Infelizmente, tem mesmo. Então, e o objetivo não é trazer uma vida cristã para essa pessoa, mas sim tirar dela, da ovelha, a sua lã, né? Com palavras que vão massageando o ego. Tem. Né? Então, Palavra assim, de autoajuda, você é capaz, você pode. O antropocentrismo. Exatamente. Né? Você pode tudo. A questão, eu fico olhando, irmão, né? A gente está aqui falando sobre igreja, né? É um assunto assim, que a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Um puxa o outro e assim vai. Muito rico. Muito rico. Né? A gente fica falando sobre igreja e essa questão do pastor, né? Você vê, quando você pega os coaches da vida, eu já assisti muitos, né? Não assisti muitos, não. Vamos fazer realidade. Eu assisti alguns, porque não tenho paciência. Mas é necessário. Eu não tenho paciência. Não conhecer dá. também. Exatamente. Um pouco, né? Então, assim, a gente fica assistindo. Aí, a maioria, não estou dizendo todos, tá? A maioria desses pastores que trabalham como coach, avivalista, igrejas que estão muito voltadas à questão teoria da prosperidade. Exatamente. Você pode ter a teologia da prosperidade. Você pode observar. A maioria das mensagens saem, sabe de onde? Do Antigo Testamento. Porque se pegar vamos botar de Atos para cima, meu irmão, vai ficar meio difícil de pregar, né? Paulo não dava colher, não. É só ajuste. De epístola, então, era no torquês. Vai no torquezinho e vai apertando. Porque a maioria da palavra está lá no Antigo Testamento. São palavras de vitória, de conquistas, né? O povo de Israel conquistando, né? Tem muitas mensagens preciosas no Antigo Testamento, não estou dizendo isso. Né? A gente pode começar lá e terminar cá, mas tem mensagens preciosas, exemplos de vida, de testemunho maravilhosos. Né? A gente só não pode tirar a doutrina do Antigo Testamento para a igreja, isso aí não dá. Aí não dá. Aí complica. Entendeu? E o tempo todo massageando o ego com questão de vitória e prosperidade. Aí também não dá, porque é tudo que o povo quer ouvir. Aí você vai pregar, né, uma mensagem de confronto, né, a pessoa não está preparada nem para receber aquilo, porque nunca foi confrontada na vida. Né? Outro dia eu estava numa festa, só vou te passar, não me chama, nunca mais vai me chamar aqui, irmã. Hoje a noite é sua. Nunca vai me chamar aqui, nunca mais. Tem café? Só um pouquinho. Tem café, viu? Tem café, gente. Filadélfia. Filadélfia coffee. Aqui é dessa. Próximo vai ter biscoitinho. Mas assim, eu estava numa festa e aí um irmão que eu já conheço há muitos anos, né? Aí falou, ei, pastor, como é que o senhor tá? Eu falei, eu estou esperando Jesus, eu tomara que ele volte hoje, irmão. Aí ele virou e falou assim, não, pastor, eu não estou preparado para isso não. Mas, ué,
Crente é você, meu irmão, que não está preparado. Para ir para o céu tem que morrer. Não quero morrer, não. Eu falei assim, mas meu Deus do céu. Não, eu tenho que ainda viajar o mundo todo, conhecer não sei o quê, eu quero passear não sei aonde, ter não sei o quê. Eu falei assim, meu irmão, mas nada nesse mundo é mais precioso do que a eternidade ao lado dele. Agora, para estar lá, vai ter que morrer. Quando se Jesus volta, você não vai querer subir, não? Ele ficou meio cambaleado, sabe? Eu fiquei preocupado com ele depois. Eu falei assim, meu irmão, eu fiquei meio preocupado contigo. Mas você sabe o que é isso? São pessoas, é o tipo de igreja que não está preparada. Não, olha, você já ouviu isso em vários podcasts por aí. A igreja não está mais preparada, não se ouve mais a mensagem da cruz, que é a mensagem de arrependimento e renúncia. Exatamente. Arrependimento e renúncia, não se ouve mais. Não se ouve mais a questão da mensagem do pecado. Não, tu é pecador e tu precisa de um salvador. Já não se ouve mais. E se não fala de pecado, não fala de renúncia, vai falar de volta de Jesus para quê? Porque você não está convertido ainda. Eu só posso falar de volta de Jesus se eu sou crente, se eu estou convertido. Então eu tenho que passar por lá atrás primeiro. E aí, esse bojo não acontece, as pessoas ficam assim perdidas, né? Porque não sabe para onde vai, não sabe quem acreditar, não sabe a doutrina que quer ouvir. Agora, tá vendo a irmã? Aí, ó. Não tá aparecendo a senhora, não. Pode ficar tranquila, irmã Penha. Aqui tem café, hein? Meu Deus. Tem café, gente. Mas vocês entenderam isso? Então, assim, a gente fica olhando para todo esse movimento, a igreja meio que perdida. E aí, já vou puxar aqui a bola para ele, mas aqui, a gente estava lendo aqui, né? E falando sobre a Bíblia, ela vai dizer o seguinte, olha, eu sei as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, ninguém. A porta que Deus abre não fecha, a porta que ele fecha ninguém abre, tendo pouca força. Esse é outro mistério. Pouca força quer dizer falta de recurso, de dinheiro. A igreja não precisa ser mega igreja, mega templos para ser igreja. Às vezes você entra numa igreja pequena, simples, mas que prega a verdade. Não adianta eu ter, sabe, templos suntuosos, sabe, que negócio grande, faraônicos, mas sem a palavra verdadeira, isso é, sem uma mensagem doutrinária que leve o povo verdadeiramente à conversão, à mudança, à transformação. Então, às vezes, é melhor uma porta pequena, uma porta simples, sem recurso, pouca força, mas que o pastor pregue a verdade, que o pastor pregue a realidade, custe o que custar. É o que está faltando hoje nos nossos púlpitos. A gente está cansado de ouvir isso, está cansado de falar, né? Porque se não houver mudança na vida da pessoa, a mudança ela começa aqui, ó, né? Que outro dia desse eu estava vendo um pastor pregar. E ele estava falando sobre... ele falando que conversou com um ateu, e o ateu estava resistente a entender o evangelho, né? A entender Deus. E ele falou assim, matar é certo? Matar uma pessoa é certo? Aí ele, matar por matar? Eu falei assim, matar. Ele, não. Roubar é certo? Roubar? Ele, não. Então onde você tirou esse conceito? Se é certo ou se é errado? Maravilha, isso. Aí ele falou assim, não, isso aí já vem. Não vem não, meu irmão. Esse conceito está aqui dentro desse livro preto, ó. Está aqui dentro. Foi ele que nos apresentou o que é certo e o que é errado. Né? E o cara ficou de saia justa, né? Como dizem aí, né? De calça justa, né? Ficou assim nessa situação. Esse livro aqui é o que diz o que é certo e o que é errado. Não é palavra de homem nenhum. Se eu falo alguma coisa que não está contido aqui, ou não está dentro daquilo que ele ensina, né? E quando eu falo de ensino para a igreja, eu estou única e exclusivamente falando de epístola. Eu tenho que ser claro. Maravilha de Deus. Paulo, ele escreve as epístolas para a igreja está baseada naquilo ali. A gente tem lá
os evangelhos, que é a biografia de Jesus, mas Paulo ele se detém a ensinar, a orientar o caminho para a igreja. Olha, o certo é esse aqui, gente. Aqui, ó. Vamos caminhar por aqui. É esse aqui que é o certo. Eu não posso trazer, voltando aqui às questões, né, sem querer ofender povo, nação, né? Eu não posso querer trazer o judaísmo para dentro da igreja, eu não posso trazer qualquer outro tipo de religião, né, para dentro da igreja. Não tem como. Eu tenho um livro de regra, de prática e de fé para viver. E para aplicar. Chega, eu vou tomar um café que está esfriando. Eu falei isso na última aula de ética cristã, né, que foi dada aqui no seminário. Eu falei isso para eles. Eu falei, queridos, a gente tem que aprender primeiro. Primeiro tem que ler a Bíblia. Segundo, a gente tem que entender, aprender a ler a Bíblia. Aonde eu vou extrair o que é para a igreja, aonde eu vou extrair o que não é para a igreja, para a gente evitar de estar trazendo maldição para a nossa vida, maldição para a igreja, onde a palavra não é para a igreja. Quer doutrina da igreja? Cartas paulinas ali em diante, ó. Está tudo ali na igreja. Não tem para onde correr. E Paulo, justamente isso, essa aplicação do judaísmo, né? Eles chamam isso, pastor Wilson, de resgate. Então você não está resgatando nada. Retrocedendo. Só está trazendo lixo para dentro da libertação que Jesus trouxe para a igreja. Não é? E Paulo atacou isso porque os professores judaizantes, né, estavam atuando lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Né? Eles estavam querendo aplicar a circuncisão, dizendo que a graça não era suficiente. A graça só ia ser suficiente se circuncidasse também. Aí a salvação era completa. E Paulo, ó, suou, chamou os Gálatas de insensatos. Como é que vocês fazem isso? Vocês conhecem a verdade, agora está querendo retroceder. Então, muitas coisas Paulo bateu forte. É isso que a gente, preocupado, a igreja, pelo menos vamos falar aqui da Assembleia de Deus, Filadélfia e Retiro. A preocupação aqui do pastor Wilson, do ministério. Nossa, de todo o ministério. O ministério, não é bater forte, mas estar sempre chamando para um alerta. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, isso aí é a demonstração de amor, de carinho pela ovelha. Por quê? Porque tentam hoje infiltrar tanta coisa nas igrejas e já conseguiram, a verdade é essa. Não é aquela coisa, eu fui numa igreja, meu irmão, antes de começar o culto tinha que tocar o chofar. Eu falei, misericórdia, meu irmão, para poder atrair o poder de Deus para aquele culto. Eu fiquei olhando e falei, Jesus, aqui eu não piso mais. Com todo respeito ao judaísmo. Não, com todo respeito. Isso aí é para eles aí. Não tem jeito, a gente está falando aqui uma questão doutrinária. Exatamente. A forma que a gente aplica, a sã doutrina. Nós entendemos que a sã doutrina aqui realmente nas cartas de Paulo, porque aqui ele ensina, a separar, o que é boa nova, o que é cristianismo, o que é libertação e o que é a novidade de vida. Vou passar de novo para o senhor, pastor, porque vou acabar de tomar meu café. Não, hoje convidado o café, o café aqui é 10, viu? Mas enfim, gente, queria dizer para você que está em casa nos ouvindo, você que está aí no trabalho, no seu carro, participando, deste... Então, quero te dizer o seguinte, entenda isso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Não existe assim, o crente, quando ele levanta a mão, aceita Jesus, ele recebe um bojão, Aquilo ali são as normas, regras, um livro de prática de fé. Ele tem que deglutir, tem que praticar, colocar na sua vida, e vai ajudar muito na sua caminhada e transformação. Só que a gente tem que perceber que o crente, ele tem uma promessa linda, maravilhosa. A promessa de estar vivendo a eternidade dele ao lado do Senhor Jesus. A igreja, gente, ela é vitoriosa, ela é preciosa aos olhos do Senhor. É a noiva. É a noiva que está sendo aguardada pelos céus, pelos anjos. A noiva que estará, julgando esse povo.
A gente estava falando essa semana sobre arrebatamento da igreja, né? Dentro da nossa linha doutrinária, nós somos pré-tribulacionistas, cremos que o Senhor Jesus vai voltar antes do período da tribulação. A gente estava vendo esses acontecimentos, né, de Israel. A gente está vendo aí a coisa, o cinto apertar, né? O cinto apertar. É um debate assim que um dia a gente pode até marcar um outro momento para falar sobre essas questões da volta de Jesus, né? E eu sempre, quando a gente trata de escatologia, a gente começa, né? Às vezes tem pessoas que vai lá atrás, pega lá a estátua da Nabucodonosor e vem falando, tal, não sei o quê. Legal, eu acho isso muito legal. Até chegar lá em Mateus, enfim. Mas, na verdade, a escatologia começa com os sinais da vinda. Então, nós estamos vivendo estamos num cenário que já está todo mundo assistindo, é como se estivesse dentro de um teatro, aguardando a abertura das cortinas para começar o show, o espetáculo. Só que, antes que isso aconteça, né, a igreja já foi. Então, assim, a gente está vendo os sinais, são os sinais da volta, né? A questão de violência, a questão climática, né, que tem abalado aí, né, constantemente os países, né? É muito gelo, é muita água, é muito calor, enfim. É o desequilíbrio, o né? desequilíbrio geral da natureza, né? Então, que só tem um que controla tudo isso, tá? O nome dele vou te apresentar ele, você já deve conhecer, o Senhor Jesus de Nazaré, carpinteiro. Oh, glória a Deus. Ele virou o maior cientista de todos os tempos, ele que controla tudo, né? Ele era carpinteiro, agora ele é rei. Então, a gente está vendo todos esses sinais acontecendo, sabe? E isso nos assusta verdadeiramente. Eu tenho que me preocupar com isso? Sim. Por quê? Porque eu tenho que, a cada dia mais, lavar as minhas vestimentas no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Porque se eu ficar olhando isso acontecer, mas continuar na prática do pecado, se eu ficar continuando, até mesmo criticando Israel ou outro país, enfim, se eu ficar só observando esse cenário que está acontecendo e não tomar, sabe, nenhuma atitude para mudar de vida, você sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer bem sincero, Jesus volta, porque ele já está dando os sinais dele que ele está para chegar, ele volta, né, e você fica e vai passar pela tribulação. E você sabe o que é tribulação, irmão? Não, pastor, tribulação são 3 anos e meio de uma falsa paz, né, e depois são 3 anos e meio aí de período da tribulação. Eu falei assim, só que você tem que entender uma coisa nesse período de tribulação, é sem a graça de Deus, é sem a misericórdia de Deus. A única coisa de Deus que vai estar presente é a ira dele. Não queira ver a ira de Deus. A ira de Deus mata. A ira de Deus leva para o inferno. Então, cuidado. Nós estamos falando de igreja. Eu aproveitei esse finalzinho aqui. Já estamos terminando, né? Já está quase acabando. Vou estar aqui já finalizando já. Então, assim, a gente está vendo esses acontecimentos todos. Estamos criticando, estamos falando. Não, agora... não se esquenta com Israel, não. Ninguém toca em Israel, gente. Ninguém. Pode vir o mundo todo. Não tem um anjo lá. Deus falou assim, vou botar um anjo aqui. Fulaninho, vem cá. Você vai ficar aqui, ó. Deixa ninguém encostar. E não vai encostar, não adianta. A gente vai brigar com isso. Até porque Israel nunca vai ser aniquilado, porque ainda tem promessa para Israel, sabe? Lá na frente, no período de tribulação, essas coisas todas. Então, pode ficar tranquilo. Olha, prova disso que é história, né? Não é na conta da carochinha, não. É só você pegar os jornais, internet, ver lá, Guerra dos 6 Dias, o que aconteceu, você vai ver o que aconteceu. 6 países, maravilha. Os países árabes se juntaram para acabar com Israel e deu no que deu, né? Você já sabe isso. Vai lá, vê lá, estuda, você vai ver. Sabe, para de apreciar esse cenário, que esse cenário aí, quem cuida é Jesus. Nós não fomos preparados, não estamos preparados para enfrentar a tribulação.
nós estamos preparados para participar das bodas do Cordeiro. Maravilha. Com ele. Glória a Deus. Vamos mudar, sabe? A vida cristã é algo precioso para a gente. Deus nos deu o livro, Deus nos ensinou como devemos estar na presença dele, e agora é só colocar em prática. Ah, pastor, mas isso aqui é difícil, né? Porque tem um negócio bom aqui. Eu falei, isso não é pecado. Pecado é bom. Bom demais. Só que a gente leva para o inferno. Sabe? Ele te leva para o inferno. E o diabo não está brincando com isso. Então, o conselho que eu te dou, né? Renuncie às suas vontades, renuncie à sua carne, porque o diabo ele sempre vai tentar te derrubar para alcançar a tua alma. O que ele quer é a tua alma. Leve essa palavra para o seu coração. Eu estou aqui finalizando, pastor Lousada. Queria dizer para os irmãos, né, que esse trabalho aqui, a gente não tem o intuito de criticar ninguém, né? Mas a gente tem que apresentar a verdade. Aí, se o pastor está do outro lado aí nos assistindo, está se sentindo ofendido, tu tem que ver se ele só está pregando essa verdade aí que foi dita aqui. Se não está, realmente só vai ficar ofendido porque está contradizendo algumas coisas que talvez o senhor ainda não tenha aplicado na sua igreja. Não fique aborrecido comigo. Mas, assim, eu só queria dizer para você que nós estamos finalizando, sabe, os nossos dias na Terra. E uma das coisas que a gente tem que se preparar é para esse grande dia do arrebatamento. Está às portas. Para isso, é aquilo que eu falei. Tivemos que renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, sabe? Viver uma vida na presença de Deus, né? Ter uma vida normal. Ninguém aqui é ET. E aqui é uma vida normal. Sabe? Sabe uma coisa que eu fico feliz, irmão? Eu vou falar aqui. Me dá um minutinho. Eu tenho que falar isso. Sabe qual é que eu fico feliz? Fica à vontade. Foi que ontem um casal de diácono me ligou. Pastor, infelizmente, a gente não vai estar aí com o senhor na segunda-feira, porque a gente completa aniversário de casamento, vamos passar um final de semana numa pousada aí, não sei o quê. Eu falei assim, infelizmente? Não, felizmente. Você tem que cuidar da sua família, você tem que ter lazer, você tem que usufruir daquilo que Deus te deu. Você tem condições, vá passear. Se tem condições, usufrua, faz alguma coisa. Né? A gente, às vezes, uma linha doutrinária pesada, né? É aquela que a pessoa vive em função o tempo todo. Casa, igreja, casa, casa, igreja, casa. Aí depois vem os problemas de casamento, financeiros, porque a pessoa não sai nem para trabalhar, pastor. Aí. Nós falamos aqui ontem sobre essa questão de trabalho, né? Que a pessoa passa a ficar pesada, né? Para os irmãos da igreja, para a própria igreja, porque não quer trabalhar, quer ficar pulando de igreja para igreja, atrás de consagração, atrás de ouvir a voz de Deus. Irmão, não precisa sair de casa, não. Quer ouvir a voz de Deus? Só abre isso aqui que você vai ouvir aqui a voz de Deus. Então, irmão, eu fico feliz quando a família, né, ela sai um pouco daquele ambiente de igreja, porque Deus está abençoando. Você tem que ter esse momento com a sua família, com a sua casa, com o seu lar. Você tem que tirar férias, se for possível passear, se for possível, né? Porque não adianta. Agora, isso não é pecado. É isso que eu queria dizer. Isso não é pecado. Ah, pastor, eu vou trocar. Não, irmão, você vai cuidar daquilo, do teu tesouro. Você vai cuidar da herança que Deus te deu, dos seus filhos, da sua esposa, que é a sua metade. Vá passear, vá se divertir, entendeu? Você não pode sair da presença de Deus, mas tirar uns dias para você se divertir, para você descansar, isso aí é salutar, né? E eu estou aqui, eu sempre falo, ontem também teve um que falou assim, pastor, eu vou... Irmão, vai, você tem que ir, vai passear com a sua esposa, vai curtir, casou agora há pouco tempo, tá? Me lembrei, casaram há pouco tempo, aí falou assim, pastor, acho que eu vou tirar a segunda lua de mel. Meu irmão, tira a segunda, tira a terceira, a quarta, fica à vontade, fica à vontade da lua de mel, entendeu?
Tá tudo muito bem. Porque é melhor, não adianta a pessoa vir para a igreja, eu vou buscar o Senhor, maravilha. Aí chega aqui, aí a gente, vamos orar. Aí a pessoa tá com o coração fechado porque deixou um demônio, um problemão em casa, com família, com filho, e isso e aquilo, porque não soube lidar lá. Aí traz para a igreja. Aí chega aqui de cara emburrada, às vezes aí chega o irmão, vem cumprimentar, e ele tá ali mal, magoado, ferido, fechado, aí não responde o irmão direito, pronto, arrumou outro filhote, quer dizer, outro demônio filhote. E aí, daqui a pouquinho, o irmão, pastor Lousada não falou comigo, é que não sei o quê, que passei por ele as 10 vezes. Ô, irmão, que isso, né? Então, que você possa ficar com essa palavra e que também você possa compartilhar, né, o nossa página na internet, ou melhor, o nosso canal aí com o nome do YouTube, né? YouTube, né? O aplicativo da igreja. Baixa o aplicativo da igreja. Baixa. Pedro enfim. Jorge, não Pedrão. Pedrão vai botar, Pedrão, já deve ter colocado ali. Pedrão já colocou. O link lá. Né? Então, assim, você faça isso, compartilha com um amigo, né? E toda segunda-feira, nesse horário, nós estaremos aqui para estar falando, né? O pastor... 19h30. 19h30. O pastor Lousada, ele tem a direção desse trabalho, né? E aqui ele vai conduzir conforme o Espírito Santo assim orientar. Amém? Alguma participação, Pedro? Pastor Márcio, um forte abraço. Forte abraço. Pastora Rosângela. Forte abraço, bispa. É bispa. A bispa. Diaconisa Kátia. Kátia Freire. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Nilo. O Rildo. O Rildo que dá bom dia todo dia. Todo dia, bom dia. Bom dia do Rildo. Eu não abro o olho sem ler o bom dia do Rildo. É verdade. Ai, pastor. Está assíduo lá. Então, queridos, é um prazer grande a gente estar junto aqui. Eu vou terminar lendo aqui, eu vou terminar minha parte, o pastor vai encerrar oficialmente, mas eu quero deixar justamente essa palavra, porque foi tudo que a gente conseguiu passar para você nessa noite. Tudo aquilo que certamente o Espírito Santo de Deus colocou no coração do pastor, no nosso coração, para a gente tentar ajudar, né, a sua caminhada, a caminhada do crente. E Paulo escreve, né, para desmontar toda aquela estratégia, né, judaica dos professores judaizantes que tentavam inserir essa falsa doutrina no meio do povo que já tinha conhecido a graça e estava liberto pela palavra. Paulo vai exortar dizendo lá, né, que sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e aqui ele vai descrever tudo aquilo que nós estamos vendo, conflitando, né, tendo que rebater, que são homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, olha aqui, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. O pastor botou tudo isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Destes, afasta-te. Afasta, meu irmão. Não tem essa de ter comunhão com todo mundo, não. Afasta-te. Uma coisa é você ser atencioso com as pessoas, outra coisa é ter comunhão. Então, se afasta. Ele termina aqui dizendo assim, olha, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Isso foi o que você ouviu essa noite, dessa humilde mesa, desse humilde debate do nosso pastor, e que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa acrescentar tudo aquilo que nós não conseguimos falar nesta noite,
mas que certamente ele vai terminar com essa instrução na sua vida. Deus abençoe você, sua vida, seu lar, sua família. Segunda-feira, 7h30 estaremos reunidos aqui mais uma vez. Pastor Júnior vai ter, Pastor Wilson vai ter aqui a honra de nos despedir nessa noite. Deus abençoe. E eu queria aproveitar esse momento para convidar você a estar conosco nesta quarta-feira, às 19h30, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Nossa ceia aqui na igreja, ela acontece primeiro domingo do mês e a terceira quarta do mês, tá? Rua Retiro dos Artistas, 1184. Na sexta-feira, nós temos aqui a consagração às 9h da manhã. As irmãs da mesa de oração estão aqui trabalhando, lutando, orando pela igreja, pela sua vida. Venha buscar o Senhor, venha se fortalecer. E no domingo de manhã, nós temos às 8h45 a oração da EBD, né? De 8h45 até às 9h. E 9h a gente começa aqui já a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Para você que está nos assistindo, você não conhece ainda, esta aula ela é em cima de revista, né? E a gente usa a revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, isso é, CPAD. Tá? Então, vai ser um prazer receber você aqui, não só você, mas a toda a sua família, principalmente as crianças, né? As crianças aqui têm tido, assim, um destaque, né? A igreja tem focado muito nas crianças. Hoje nós temos tudo separado, né? O berçário, as crianças, os juniores, aí depois nós temos os adolescentes, os jovens, a classe dos novos convertidos da irmã Ana Rita, né? Juntamente com o pessoal da consolidação. Nós temos a classe dos adultos, né? Aqui no templo. Vai ser um prazer muito grande ter os irmãos aqui. Tem classe para todo mundo. Todo mundo. No sábado, às 10h, 10h15, desculpa, domingo depois da escola dominical, 10h15 o culto, né? O culto matinal de 10h15 a meio-dia, e à noite a gente volta às 19h com o culto de louvor e adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado, né? Venha participar, venha nos visitar. Nós gostamos muito de receber visitante, né, irmão? E sempre tem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lousada, dos irmãos que aqui estão dando esse apoio, essa assistência. Deus possa continuar abençoando a todos. E você que está na sua casa, né? Vamos orar por vocês também, né? E você se fortaleça a cada dia mais através desta palavra preciosa, palavra de Deus. Essa não é outra palavra, a não ser aquela que saiu da boca de Deus. Então, vai ser uma honra muito grande receber vocês aqui. Vamos orar? Vamos nos despedir agora nesse momento, né? E pedir ao Senhor que possa nos dar uma noite abençoada para a glória de Deus. Senhor, queremos te louvar, te exaltar e te glorificar pela vida, Senhor, de todos os irmãos que compõem aqui esse trabalho às segundas-feiras, mas também para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, aquelas pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, Deus, pelo aplicativo, pela rádio, enfim. Deus, que o Senhor venha alcançar a todos, que o Senhor possa conceder, Senhor, Deus, as tuas bênçãos, as tuas ricas bênçãos, Deus, sobre cada família aqui. Deus, que o Senhor venha continuar com a tua mão estendida sobre os nossos ouvintes e o Senhor venha dar, meu Deus, a cada um, Jesus, um milagre, uma bênção, aquilo que tem sido motivo de oração, de joelho dobrado, de busca, e o Senhor venha conceder esta vitória aos teus servos. E a gente venha aprender cada dia mais da tua palavra, que possamos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Jesus, te louvamos por tudo. Nos leva em segurança para casa, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém.